A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, divulgou estimativas para a produção e exportação de proteínas de aves e suínos. A Renata Afonso acompanha a reunião e traz para a gente mais informações. Bom dia, Renata. Não, sei lá, meio-dia e 48, já é boa tarde. 48 segundos após o meio-dia. Boa tarde, Renata Afonso. Boa tarde, Tavinho. Eu estou ao lado do Luiz Rua. Olha só que interessante. O Luiz Rua é diretor de mercados da BPA. Ele divulgou agora na coletiva que só esse ano ele visitou 27 países. Ou seja, a proteína animal está andando bem, né? Bom dia, boa tarde. Obrigada pela participação. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Tavinho. Um prazer falar com todos os telespectadores do Terra Viva. E, de fato, a proteína animal está andando pelo mundo porque, de fato, quem quer vender para o mundo precisa gastar sola de sapato. Então, eu tive em 27 países, o presidente Santin esteve também numa série de outros países, toda a equipe da BPA, junto com o Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, com a Apex Brasil, para que a gente pudesse, de fato, conseguir ampliações de mercado, novas aberturas, e acho que os resultados que estão sendo apresentados hoje na coletiva demonstram um pouco de tudo que a gente fez ao longo do ano. A gente tem números bons aqui de produção. Vamos começar com carne suína, aumento de 8,9% de exportação, né? Produção foi 2,3%. Sem dúvida, quando a gente fala da carne suína, nós estamos estimando passar pela primeira vez, quando a gente fala da produção de carne suína, das 5 milhões de toneladas produzidas, das quais a gente estima que até 1.220.000, ou seja, um pouco mais aí de 25% do total que a gente produz no nosso país, deve ir para as exportações. Quando a gente fala da disponibilidade para o mercado interno, é importante a gente dizer que mesmo com o aumento das exportações, que devem atingir então um novo recorde nesse ano de 2023, mesmo com tudo isso, a disponibilidade aqui aumentou. O consumidor brasileiro hoje consome em média 18 quilos per capita, que é muito acima do que a gente via alguns anos atrás, quando a gente tinha aí uma média de 14 quilos per capita. Tem a ver com a campanha também que vocês fazem para o aumento do consumo, né? Sem dúvida, a BPA trabalha bastante a questão do consumo de carne suína. A gente sabe que ainda tem discrepâncias regionais, regiões que comem mais, regiões que comem menos, mas a partir de uma série de estudos e pesquisas que nós fizemos, a gente tem desempenhado aí um trabalho para que a gente possa, de alguma forma, aumentar o consumo dessas proteínas. As empresas têm colocado cada vez mais alternativas para os consumidores nos supermercados. A gente vê, por exemplo, novos cortes, a picanha suína que está caindo no gosto do brasileiro, o filezinho, a carne moída suína, enfim, uma série de novos produtos que o consumidor tem cada vez mais conhecido. Agora, vamos carne de frango, exportação aumento de 6,8% e a produção 2,6%. Aumento expressivo, né, de frango? São aumentos expressivos. É importante a gente dizer que o Brasil já é líder nas exportações mundiais de carne de frango. E tem um dado que é bastante interessante, Renato, que é o seguinte: quando a gente vê os Estados Unidos e a União Europeia, o segundo e o terceiro maior exportador do mundo, juntos, o Brasil é maior do que todos esses países da União Europeia, mais os Estados Unidos. O Brasil com uma posição de destaque, então, nas exportações de carne de aves. Esse ano a gente deve aumentar, temos aumentado aí na casa de 6% até agora. Devemos, pela primeira vez também, passar do patamar das 5 milhões de toneladas exportadas. Então, o Brasil cada vez mais sendo chamado pelos países do mundo, novos países que a gente abriu esse ano, como Argélia, Vanuatu, Polinésia Francesa, Israel, enfim, cada vez mais o mundo confiando na proteína de carne de aves do Brasil. Agora, de ovos, aumento expressivo, 175% na exportação. O que aconteceu? O Japão é o principal cliente. Japão se tornou o principal cliente, é um mercado histórico para nós, já em carne de aves, também já exportávamos ovos, mas toda a situação que o Japão vive também da influenza aviária, que agora volta a atacar com força os países lá do hemisfério norte, então os Estados Unidos com caso, a Europa como um todo com casos, também o Japão, que é um dos maiores consumidores per capita de ovos, mais de 320 ovos consumidos por cada japonês. Então o Brasil, nesse ano, aumentando as exportações lá para o Japão, mas também abrimos o mercado de Taiwan, abrimos o mercado do Chile, e esses dois mercados, Taiwan e Chile, já estão no pódio aí, o segundo e terceiro colocados entre os principais consumidores da nossa proteína de ovo. E vocês têm uma campanha também, Tavinho, olha só que interessante, a gente está chegando nas férias escolares, férias de verão, a BPA vai lançar uma campanha para quem for para a praia, para um sítio, não levar cachorro para a praia, não tocar em aves, né, que tiverem ou doentes, lá chamar o serviço de proteção. Isso ajuda também no combate da influenza aviária. O Brasil continua livre da influenza aviária em aves comerciais, em produção comercial, só em aves silvestres. Queria que você falasse um pouco da importância disso. Exato, tivemos casos apenas, 147 casos em aves silvestres, 3 casos em aves de subsistência. É importante a gente deixar claro, o Brasil continua livre, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, livre de influenza aviária de alta patogenicidade. Não temos nenhum caso em
em granjas comerciais. E é importante a gente agora que está todo mundo indo para a praia, esse calor que está fazendo em todo o Brasil, que as pessoas possam, né, tomar cuidado, não relar em ave que eventualmente esteja morta ou alguma coisa desse tipo, para que a gente possa manter os cuidados e assim manter o nosso país com esses números importantes nas exportações e também aqui para o nosso consumo interno. Achei bacana também, Tavinho, tem a BPA trabalhando bastante, tem uma outra campanha para mostrar que o Brasil é sustentável, tem produções sustentáveis, tudo isso estará num site, queria que você falasse sobre isso também. Sem dúvida, é o site, convido todos, é um site que a gente faz para o público internacional, então o Brazilian Sustainable Protein, e é um site que a gente mostra ações práticas das empresas, para que a gente possa sair do discurso e começar a mostrar ações práticas que as empresas fazem. Ali convido todos a que possam acessar e ver ações que o Brasil faz e que dão orgulho para a gente, colocam o Brasil na vanguarda quando a gente fala de temas de sustentabilidade. Você falou da diversificação, 27 países que você visitou só esse ano. Também a China continua nosso principal cliente, mas a BPA, o Brasil está diversificando, né, a produção, os clientes. Sem dúvida, especialmente quando a gente fala da carne suína, até alguns anos atrás a China era responsável por um pouco mais de 50% do total das nossas exportações. Se você olhar esse ano, até novembro, 33%. E com isso a gente ampliou o acesso em outros mercados. Foi, por exemplo, a abertura do caso do México, um mercado importantíssimo, o segundo maior importador mundial da proteína suína. Também aumentamos a participação nas Filipinas, no Chile, no Japão, que é um mercado de altíssimo valor agregado. Então tudo isso faz com que a gente tenha diversificado e isso faz bem, né, para toda a cadeia produtiva aqui no nosso país. Ótimo, obrigada pela participação. Viu aí, Tavinho? Só números bons, trabalho muito bacana da BPA e do Brasil, né? Sem dúvida alguma, o pessoal da BPA aí já vem traçando esse caminho aí há um bom tempo e a tendência é sempre crescer mais sobre mais. Ok, Renato, obrigado pela participação.